contribuição. Então vai falar o último dessa mesa e vamos para uma segunda mesa com dados e números, tenho certeza também, dos próximos painelistas. O representante da Intersindical, o líder Edilson Montrosi. Bom dia a todas e todos, aos colegas componentes da mesa. Um bom dia, especial agradecimento ao senador Paulo Paim pelo convite. Bom dia aos presentes aqui no plenário, ao senador Lindenberg, que teve uma atuação decisiva aí nessa retardamento da entrada do PLS 555, de abertura de capital das estatais. A Intersindical, a Central da Classe Trabalhadora, foi fundada em março de 2014, né? Na época, centenas de militantes de 19 estados brasileiros, e agora em março desse ano, ou seja, daqui a 2 meses, estaremos no nosso segundo congresso. Me atendo ao tema que acho que norteou essa audiência pública, né? A reforma da Previdência, e a partir da brilhante exposição da professora Denise Lobato Gentil, a gente tem que lembrar, né? A Previdência é um direito dos trabalhadores, é um padrão civilizacional básico, né? Se a gente considerar a eclosão dos direitos civis, políticos e sociais, os sociais vindos no segundo meado do século XIX, a Previdência é o primeiro direito social que é instituído como política de Estado. Ou seja, então atacar a Previdência é atacar a dignidade humana, na sua plena acepção do termo. É você descartar todo aquele trabalhador, trabalhadora, que durante anos a fio labutou, fez a riqueza do país, e você o descarta quando ele está mais precisando disso, né? Diante disso, a caracterização que a Intersindical Central da Classe Trabalhadora tem desses 13 anos aí do governo do PT, que aplicou uma política neoliberal. Matiza-se, há uma diferença de grau e algumas de qualitativas em relação ao período anterior, óbvio. Mas é uma diferença mais na escala, né? A diferença de quantas doses de bezetacil liberal a gente vai ter, né? Se é com um governo de agora, que aplica determinadas quantidades, ou seja, de uma oposição de direita, ultra neoliberal, reacionária e conservadora. Ou seja, é um quadro difícil da classe trabalhadora brasileira, mas nós vamos sair vitoriosos desse, porque nos anteriores nós também saímos. Assim a gente avalia. Ou seja, se a gente colocar neoliberalismo como privatização, abertura comercial, liberalização financeira, superávit primário, desregulamentação trabalhista, sacralização da dívida pública, e foi bem lembrada aqui pelo senador Lindenberg, que falou agora há pouco, a dívida pública brasileira está constitucionalizada, artigo 166 da Constituição. Lá é previsto que não cabe ao Congresso ter nenhuma opinião aceita das rubricas orçamentárias que dizem respeito à dívida pública. Isso é uma das premissas do neoliberalismo no mundo, né? Se a gente colocar as primeiras experiências neoliberais que se tiveram, e olha a perversidade disso, as primeiras que tiveram foram aqui na América Latina, no Chile do Pinochet, com os Chicago Boys, e na Argentina do Videla com Martínez Ross. Basta lembrar que o Chile do Pinochet matou mais de 15 mil chilenos, com cifras bem módicas, né? A Argentina, mais de 30 mil. E tanto que, na época, o Milton Friedman deu uma entrevista para o jornal El Mercúrio, do Chile, dizendo que a democracia não era um valor que ele considerava essencial no ordenamento jurídico, ou seja, numa gestão estatal. E muito das políticas neoliberais, seja dos ideólogos que tratam dessas, os governos que aplicam, colocam isso. Você tem que reservar parte do orçamento dele, do chamado gasto público, você retira do debate, você retira da pauta deliberativa. Você constitucionaliza no sentido de que a população, a classe trabalhadora, não possa opinar sobre. Nem ela, nem os representantes eleitos por ela, por exemplo, no caso do Congresso. A proposta de independência do Banco Central é nada mais do que isso. Aliás, muitas vezes se colocava na época da eleição, em 2014, a diferença entre a independência e a autonomia operacional. Isso é um eufemismo, né? Ambas querem dizer a mesma coisa. Você fixar mandatos e desvincular em relação ao mandatário, né, do executivo, é nada mais garantir que aquela política rentista vai continuar independente do mandatário que vir a ser eleito, de cada 4 anos. Ou seja, é um retrocesso tremendo.
esse projeto de lei 555 sobre a abertura de capital das estatais, sob um argumento falacioso de dizer que tem que ter mais probidade à administração pública para que as empresas estatais não sejam vilipendiadas, não sejam mutiladas via corrupção, na verdade quer institucionalizar isso. Porque você garante que o capital privado, nacional e internacional, tenha ingerência nessas empresas públicas, né? Então, ou seja, o modo como se publiciza isso na imprensa, né, e a imprensa tem grande culpa, porque elas são grandes grupos empresariais e, obviamente, não vai representar o que nós, trabalhadores, estamos propondo, né? Em relação à reforma da Previdência, eu acho que, diante da exposição da Denise e dos demais companheiros que me precederam, não tem muito a falar. A Intersindical Central da Classe Trabalhadora se coloca contra essa unificação de idade de homens e mulheres. Não é uma novidade, né? Que as relações conjugais no Brasil, em grande parte do mundo, o machismo impera ainda, infelizmente. Então, a maioria das mulheres nesse país tem dupla, tripla jornada. Infelizmente, muitos companheiros não atinaram para algo que deveria ser óbvio, deveria já criar sinapse na conduta deles, que os trabalhos de casa, eles também, não há nada na complexão física, biológica do homem que impeça de fazer. É apenas uma convenção social perversa e faz com que eles não cumpram isso. Então, ou seja, não tem porquê, né, igualar isso de homens e mulheres. Tem também a questão dos trabalhadores da zona rural, né, que sofrem com condições de trabalho aviltantes, muitas vezes, tanto que na audiência pública de 2 dias atrás, sobre o trabalho escravo, foi ressaltada a condição a qual eles estão sujeitos, né? E a gente tem que fazer, por parte do movimento sindical, junto às bases às quais nós representamos e ao restante da classe trabalhadora brasileira, essas atitudes de desnaturalizar, né, esses argumentos que são veiculados pela mídia e seja pelo governo ou pela oposição de direita, né, de dizer que a Previdência tem déficit. Esse trabalho essa pesquisa da professora Denise Gentil, e entre outros pesquisadores no Brasil, eu acho que a gente tem que multiplicar isso, né, colocar de forma didática para que o trabalhador possa absorver isso, possa se apoderar disso e possa participar na luta. Porque, do contrário, fica um monólogo, né, e extremamente mentiroso em relação à própria situação do trabalhador, né. A Intersindical, a gente tem a seguinte opinião, né, que o governo, como foi dito, ele fala muito fino com os banqueiros, ou seja, na mensagem da presidenta desse ano, ela fala da reforma da Previdência, ela fala da prorrogação da DRU até 2023 e majoração de 20% para 30%. Deixa eu só dizer uma coisa, senador Paulo. Tem uma coisa muito importante, que além da DRU, estão inventando uma desvinculação de receitas dos estados e dos municípios, o que é um escândalo, porque isso significa concretamente redução de recursos na educação e na saúde na ponta em estados e municípios. Esse ponto é um ponto novo, que pouca gente está sabendo, pouca gente falou. Desculpa, Edilson, você está fazendo uma grande fala no começo, mas que eu acho que a gente tinha que chamar a atenção, o senador Paulo Paim. Eu acho que Vossa Excelência podia chamar uma audiência pública sobre esse tema, porque isso vai ter um impacto muito grande na ponta. Porque o município está ali, tem as vinculações constitucionais de educação e saúde. Se você desvincula 20% dos municípios, você vai ter um impacto gigantesco na vida das pessoas. Então, esse é um ponto que não está sendo explorado, ninguém falou, mas na fala, presidente, infelizmente, tem a DRU e tem essas duas coisas novas, desvinculação de receita de estados e de municípios. Desculpe, Adilson, interromper. Não, obrigado pela contribuição. Foi bom a parte, e o Adilson destacou isso. Ninguém fala também, Adilson, que você falou agora de 20 para 30. Ninguém está falando isso, foi importante. Ou seja, é isso que ambos, ou seja, vocês dois disseram, né? A DRU de 20 para 30, de estados e municípios, tem que dizer também, muitos municípios do Brasil, a arrecadação deles praticamente vem do governo federal. Ou seja, você não tem, a base arrecadatória é tão pequena. E assim, e olha olha a perversidade, como é que a proposta do governo federal para resolver isso? É implantar DRU, não basta no governo federal, agora dos municípios também. E o que é DRU? Vai desviar recursos do orçamento para várias finalidades, entre elas pagamento da dívida.
Né? E quem são os grandes detentores da dívida? São, como você falou, o senador Lindenberg falou agora há pouco, grandes bancos. E tem empresas que se financiarizam, quer dizer, indústrias também se financiarizam com isso. E isso é colocado como se fosse categoria nativa, ponto pacífico, quer dizer, como não cabe discussão. Como se sacralizasse isso. Né? É igual a respeito da democracia, no sentido de democracia liberal. Estou me recordando uma fala do José Saramago numa edição do Fórum Social Mundial, que falava, a democracia está como toda santa, ela nem é discutida. Mas que tipo de democracia que é? Tá? Dá uma autonomia operacional e independência ao Banco Central é a perversidade contra a própria democracia. É a falta de toda e qualquer accountability, controle social. Como é que pode dar livre vazão a uma entidade, presidente de uma entidade que não foi eleita? Né? Ou seja, e só para concluir, senadores aqui presentes, né, a terceirização. Né, esse projeto PL 4330, agora PLC 30, que está aqui no Senado, eu também tenho a mesma preocupação que o senador Lindenberg colocou agora há pouco. A intersindical, a gente não dá crédito ao que alguns quadros parlamentares e políticos colocam. A gente se mantém vigilante. Né? Vamos lembrar que em abril do ano passado, a intersindical, junto com demais centrais sindicais, estava aqui, na frente aqui mais especificamente da Câmara dos Deputados. Nós fomos impedidos de entrar, ou seja, é a Casa do Povo só formalmente, mas fomos impedidos de entrar, e fomos recebidos, como diz a música, tiro, porrada e bomba, literalmente. Né? Vários companheiros saíram feridos, e esse é o maior ataque à classe trabalhadora em mais de 70 anos de vigência da CLT. A terceirização ela não foi forjada pelos trabalhadores, foi inventada para o capital e é com um argumento só, é rebaixar o custo da mão de obra. Rebaixar o custo da mão de obra. Então, seja o governo ou seja a oposição de direita, que é ultra-reacionária, que é ultra-neoliberal, basta ver a entrevista do Armínio Fraga no Estadão ainda no ano passado, defendendo a desvinculação orçamentária das políticas de saúde e educação. Essa mesma que o Delfim está propondo. Ou seja, há uma conjunção, um uníssono, um monólogo entre os setores do governo e dessa oposição de direita, tá? Nesses ataques à classe trabalhadora. E, diante disso, a intersindical vai fazer o que ela fez nesses anos todos, nesses 2 anos de vigência formal dela e 7 anos de existência prática, tá? Que é se colocar nas ruas contra todo esse tipo de ataque à classe trabalhadora brasileira. E lembrar que esse ano é ano eleitoral. Então, todo e qualquer operador no sistema político faz o seu cálculo eleitoral. Alguns deputados vão tentar se eleger em prefeitos de capitais ou de cidades de pequeno e médio porte, ou vão apoiar quadros que eles indiquem, e nós vamos fazer campanha contra todo e qualquer operador político que se coloque contra os direitos da classe trabalhadora. Essa a contribuição que a intersindical veio trazer aqui. Desculpa pelo não alongar no tempo. Não, foi bem. Muito bem, Edilson. Edilson Montrose, representante da intersindical. Eu vou pedir para esses companheiros que estão na mesa que retornem ao plenário. A Denise fica, e nós vamos para a segunda mesa. Então, de imediato, chamamos o representante da Central Única dos Trabalhadores. E essa vai ser a ordem de fala, que foi também a chegada. Valeir Ertler. Chamamos a doutora Thaís Riedel, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB e presidente do Instituto Brasileiro do Direito Brasiliense de Direito Previdenciário. Chamamos Floriano Martins de Sá Neto, vice-presidente de política de classe da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Chamamos Dago Marcos Piffer, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal. Chamamos Edson Guilherme Albert, presidente do Movimento de Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, MOSAP. Chamamos Agibe Teixeira de Carvalho Filho, vice-presidente executivo da Central Pública do Servidor. E chamamos o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual, FENAFISCO, senhor Manuel Exídio dos Santos Neto. De imediato, passamos a palavra ao representante da Central Única dos Trabalhadores. E nós vamos fazer um apelo que sempre fizemos. É importante, pessoal, o silêncio no plenário, da mesma forma que foi na primeira mesa, porque isso é que vai permitir que, inclusive, a TV Senado, que está transmitindo ao vivo, ouça a palavra de cada um dos nossos convidados. Ok, pessoal?
Lugar para a mesa vai ter, nós adaptamos aqui. Não, mas sempre tem lugar. Fique Primeiramente, tranquilo. bom dia a todos e todas, né? Cumprimentar todos os membros da mesa, cumprimentar o PAIN por essa iniciativa, é muito importante fazer esse debate. Cumprimentar a professora Denise pela brilhante exposição. Acho que é importante, se puder disponibilizar a sua apresentação para o PAIN, encaminhar para todas as entidades. Acho que são dados super fundamentais, importantes para a gente estar debatendo, fazendo contraponto aí em função da proposta da reforma da Previdência. Primeiramente, o seguinte, essa não é a proposta do governo que a gente apoiou. Quando nós apoiamos De novo, fazer um apelo. É muito importante ouvir as centrais sindicais. Nesse momento está falando o ACUT. E eu peço àqueles que estão de pé conversando, podem conversar aqui do lado. Tem um corredor aqui fora. Faço um apelo aqui. Tem um corredor enorme aqui do lado. Ok? Essa não é a proposta do governo que foi eleito, essa é a proposta da oposição. Então, como a professora Denise falou, nós atendeu Deus mercado, agora o mercado define as regras, define o que tem que ser feito para ficar de bem com o mercado, para que o país volte a crescer, para volte a ter investimento externo. Isso é um contrassenso e um absurdo. Fazer uma proposta de reforma da Previdência é um contrassenso. Nós já debatemos, tive a oportunidade de debater que quando veio a proposta que foi a proposta de 2014, já foi feita reforma. Recentemente foi feita a reforma da Previdência Social. O ideal é que nós tivéssemos a CUT defende uma Previdência pública universal, para todos, sem distinção. Todos os segmentos, mas a gente sabe que é muito difícil a gente avançar nesse sentido. A gente sabe que o jogo de interesse é muito grande. Mas não é possível, mas temos que discutir. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que seja prejudicado os trabalhadores que começam a trabalhar cedo. Onde discute idade mínima de aposentadoria, quem é prejudicado? O trabalhador começa a trabalhar aos seus 16 anos, muitos começam muito antes. Eu comecei a trabalhar quando fui oriundo, meu pai era da lavoura, comecei a trabalhar com 7 anos, na lavoura junto com meu pai. Agora, quantas pessoas trabalham novo, estão estudando e trabalhando na roça nesse sentido? Agora, o filho da classe média alta, o filho do rico, o que ele faz? Ele faz sua universidade, ele faz a sua especialização, faz seu doutorado, faz o seu mestrado, e depois começa a trabalhar aos 28, 30 anos, muitas vezes. Então, para esse, ele pode se aposentar por idade. Agora, os trabalhadores começam lá com 16 anos para ajudar no sustento da família, para ajudar, porque ele é arrimo de família. Esse vai ser o prejudicado. Então, não podemos, em hipótese alguma, aceitar que seja colocada idade mínima na Previdência Social. E é um contrassenso, um país como o nosso, tanta desigualdade que se tem, tanta discriminação que tem a mulher com a dupla, tripla jornada de trabalho que se tem, igualar a questão isonômica, igualar o mesmo tempo a mulher e o homem. Isso é um contrassenso. Um país como o nosso, que tem uma deficiência muito grande, que a mulher realmente trabalha dupla, tripla jornada, não tem, é um contrassenso, é um absurdo. Isso não podemos aceitar em hipótese alguma essa situação. Essa é uma história antiga, né, Paulo Paim? Quando na reeleição do governo Lula, foi a mesma história, teve toda aquela proposta de reforma da Previdência Social. Foi criado um GT, onde teve o ex-presidente da CUT, Companheiro Arthur, coordenou esse GT com os empresários, com membros da universidade, vários segmentos da sociedade, discutiram e debateram e chegaram à conclusão que não tinha necessidade de fazer a reforma da Previdência, com todos os dados que a doutora Denise apresentou. A Previdência não tem déficit. O setor privado tem superado de mais de 25 bilhões, teve o ano passado. Sempre falo sobre a Previdência Rural. A Previdência Rural é assistência social, é seguridade social. Foi incluída na Constituição de 88. E é justo, porque quantas pessoas trabalham na roça para poder produzir os alimentos para nós que vivemos na cidade. Então, é justo e é um contrassenso querer igualar, fazer o setor rural o mesmo segmento. É um contrassenso.
A CUT fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa agora no final do ano, com o Instituto Vox Populi, agora Vox do Brasil, para vocês já divulgar. Quem não viu pode acessar a página da CUT e verificar. A gente fez uma pesquisa, inclusive para verificar vários temas, e um dos temas pesquisados foi a Previdência Social, se os trabalhadores eram favoráveis ou contrários à reforma da Previdência. 88% dos trabalhadores brasileiros, da classe trabalhadora, é contrária à reforma da Previdência. Então, isso são dados que estão 88%. A questão dos programas sociais, os trabalhadores são contra favoráveis ao investimento dos programas sociais. 75% da classe trabalhadora é favorável aos investimentos nos programas sociais. Programa para dificultar as emissões, 82% dos trabalhadores são favoráveis a algum tipo de programa que é um contrassenso às emissões. A questão da moradia, 83% querem mais investimento em moradia, que tem um déficit da moradia muito grande. Educação, 85% são favoráveis que esteja mais investimento. A questão da taxa Selic, que é um absurdo, que foi colocado aqui. A maioria da classe trabalhadora são favoráveis, que 83% quer que baixe a taxa Selic. A gente sabe o que significa. O senador Lindenberg falou 550 bilhões de pagamento de juros do ano passado. É um contrassenso, é um absurdo, não se admite. Toda vez a CUT sempre defende, juntamente com as demais centrais sindicais, que tem que baixar o juro, é um contrassenso, vai à contramão da história nesse sentido. E nós já debatimos, né, quando teve aquela oportunidade passada, quando tem aquela proposta de reforma, senador Paim, quando nós tínhamos a discussão lá sobre aquelas reformas que foram feitas da Previdência Social, e nós sempre colocamos, a CUT sempre colocou isso contrário à desoneração da fiscal, da folha de pagamento, onde a professora Denise colocou que 182 bilhões. Então, é o seguinte, que nós discutimos na época, vai ser desonerada a folha, e como foi que eu fazia parte do Conselho da Previdência Social até setembro do ano passado, sempre discutimos esse tema lá no Conselho da Previdência Social, e sabe todos os atrasos que tem do governo de repassar para a Previdência Social aqueles valores da desoneração. E sempre colocamos o seguinte, a desoneração sem nenhuma contrapartida social, o que vai se dar? Lá na frente, quem vai pagar o pato novamente? A classe trabalhadora. E os empresários simplesmente embolsaram 182 bilhões de ganhos, muitos e foi encaminhado para a sua matriz. Não foi investido no Brasil. Então, é um contrassenso, um absurdo, aonde que agora quer fazer uma reforma em função do déficit que se tem, mas o déficit é uma falácia. Sempre, inclusive, o próprio governo sempre divulgou, nós estávamos fazendo um conselho, nos cobrava, e nunca foi divulgado o déficit da Previdência Social. Agora está se colocando o déficit. Por que tem déficit? A questão do setor rural, a questão do setor público. O setor público é o seguinte, o governo tem que colocar a parte dele. O setor privado não tem a parte do governo, a parte a parte dos empresários, a parte dos trabalhadores, que daí a parte do governo teria que estar contado. Então, só faz a arrecadação do que é descontado dos servidores públicos, mas a parte patronal não está dentro do... A União é patronal, ela que detém a empregadora dos servidores públicos. Sempre coloca só o que arrecada, mas a parte que queria ser colocada, e quantos não é colocado, e quantos bilhões foi desviada da Previdência Social, a construção da ponte Rio-Niterói, com o que foi construído. Então, várias questões que são todo investimento. A desvinculação da receita da Previdência Social, que hoje se gasta em vários segmentos, é um contrassenso. A questão que nós não podemos ver a Previdência Social só com a arrecadação da Previdência Social. A professora Denise foi muito feliz. Nós temos que ver a questão da Seguridade Social. Tem que estar dentro da Seguridade Social, que tem várias questões da Previdência Social, que é a Seguridade Social. Então, ali é o conjunto, a Previdência está dentro da Seguridade Social, não podemos estar separando. E, apesar de todo o ataque ali, o absurdo de 142 bilhões da Seguridade Social só o ano passado. Então, é um contrassenso, onde o governo é benéfico, tem umas benesses muito grande, muito bonzinho para o setor empresarial, fez toda essa desoneração e agora quer que os trabalhadores paguem o pato. Então, a CUT é totalmente contra a reforma da Previdência. Nós vamos estar, juntamente com as demais centrais sindicais, vamos estar fazendo toda a luta necessária para que realmente não se tenha a reforma da Previdência. É um contrassenso a proposta do governo.
É um contrassenso porque os trabalhadores que começam a trabalhar cedo vão ter que trabalhar, aplicar a idade mínima, por mais que tenha, foi colocada a regra de transição, 20, 30 anos, isso vai continuar essa desigualdade social no Brasil por muito tempo ainda, onde os trabalhadores, para poder se sustentar e ser arrimo de família, começam a trabalhar muito cedo. Então, não podemos admitir essa reforma, é um contrassenso. Nós vamos discutir, os dados da Denise é muito importante para estar divulgando, nós sempre já colocamos isso, sempre fomos contrários a qualquer tipo de desoneração da folha, porque sabe que na frente dão com duas mãos, uma mão para os empresários e tiram com duas dos trabalhadores. Então, chega dos trabalhadores sempre pagar a conta. Sempre quando tem a conta, sempre estoura na mão dos trabalhadores, na mão que é a categoria mais hipossuficiente. Então, obrigado, desculpa o tempo aí que está... Agora já adiantado da hora, não dava, tinha muito tempo, muita coisa para falar, para debater, mas vamos... Tudo bem, valeu, Hércules.